Olá, meu amigo, minha amiga, que bom poder contar com a sua companhia mais uma vez para juntos celebrarmos culto ao nosso Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus que nos reúne e nos faz sua família, seu povo. Eu quero te acolher com a palavra de saudação que vem de Apocalipse 22, versículo 20, que diz assim: aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém? Vem, Senhor Jesus. Com essas palavras e com essa promessa de Jesus que diz que um dia Ele voltará, nós somos acolhidos, acolhidas e saudados nesse dia, nesse culto. Chame a criançada, porque a tia Ivone preparou um momento especial de história para as crianças. Também o pessoal do Louvor preparou um hino especialmente para os pequeninos. Chame-os e celebre com eles também esse momento que é preparado com todo amor e carinho para que eles possam desfrutar também da palavra de Deus. Olá, bom dia. Eu sou a Natânia do Culto Infantil e espero encontrar todos bem. Hoje nós viemos aqui para contar sobre uma parábola, a parábola dos talentos. Vocês já conhecem a parábola dos talentos? Ela baseia-se em talentos. O que eram talentos? Talentos eram uma moeda da época de Jesus. Então, Jesus reunia os seus servos para contar algumas parábolas. E aí vamos nós. A parábola dos talentos diz que um homem muito rico foi viajar e ele tinha muitas terras e muitas riquezas. Então, ele gostaria de deixar tudo muito bem seguro. Aí ele chamou os empregados de confiança dele para que cuidassem dos seus talentos. Para o primeiro empregado, ele concedeu 5 talentos para que ele cuidasse e administrasse. Para o segundo empregado, ele concedeu 2 talentos, também para que cuidasse e administrasse. E para o terceiro, ele concedeu um único talento, também para que cuidasse e multiplicasse. Um tempo passou e esse homem voltou às suas terras. Chegando lá, ele gostaria de saber o que cada servo tinha feito com os seus talentos. O primeiro servo, que tinha recebido 5 talentos, veio todo orgulhoso. Disse a ele: meu ancião, os 5 talentos que você me concedeu, eu trabalhei e os multipliquei. Então o ancião ficou muito feliz e disse: estou muito feliz com você. Não é mais só o meu empregado, e sim meu amigo também. O segundo empregado também veio lhe mostrar o que tinha feito com os seus talentos. Ele tinha recebido 2 talentos e disse ao ancião: eu recebi 2 talentos do Senhor. Então trabalhei, administrei e os multipliquei. E hoje estou lhe devolvendo 4 talentos. Ele, muito feliz também, agradeceu e disse que não era mais somente um empregado, e sim um amigo. O terceiro servo veio e disse a ele: meu ancião, o Senhor me concedeu 1 talento. Eu tive muito medo de ser roubado, então o enterrei, guardei e hoje lhe devolvo exatamente o que o Senhor me deu, 1 talento. O ancião, muito irritado, ficou muito chateado e disse: como assim? Eu lhe dei 1 talento para que você administrasse e você me devolve exatamente o que eu te dei? O ancião ficou decepcionado e ordenou que tirassem o único talento que ele tinha e desse para o outro servo que tinha multiplicado os seus 5 talentos, lhe dizendo:
que se ele tinha um único e não o multiplicou, não era digno de ter os talentos dele. O grande problema do servo ter enterrado o seu talento foi que ele não deu a oportunidade de multiplicá-lo. Assim também, nós não devemos enterrar os nossos dons que recebemos de Deus, e sim compartilhar e demonstrar para as demais pessoas, para que todos possam vivenciar o seu amor e a sua bondade. Conversem sobre isso em casa com os seus familiares e até o próximo culto. Santo de Jesus, cantamos nossa redenção, a Ele erguemos cada voz, cada palavra de oração e celebrando a salvação. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. É Cristo que nos faz viver. Seu sopro aquece o louvor que entregamos aos teus pés, clamando o nome do Senhor. A nossa alma canta, a mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. Querido amigo, querida amiga, nós queremos juntos nesse dia refletir sobre a palavra de Deus. Antes de ler o texto previsto, uma parábola contada pelo Senhor Jesus, eu quero iniciar com algumas perguntas. Nós vivemos numa sociedade, num mundo, onde se procura lucro, se procura bens, se procura dinheiro, sucesso, poder. A pergunta é a seguinte: quando você investe o teu tempo,
o teu dinheiro, as tuas energias em algo, o que você espera em troca? Qual é a tua expectativa? É natural, é humano que todos e todas nós, quando nós investimos o nosso tempo, dedicamos do nosso dinheiro, dos nossos bens, ou até dos nossos recursos emocionais, dedicando amor, cuidado para com alguém, a gente espera algo em troca. Isso é natural, isso é bem humano. A parábola que Jesus conta para nós refletirmos nesse culto, ela se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, os versículos 14 até o versículo 30. E lá ele fala de alguém que investiu um grande valor em 3 pessoas. E essa pessoa então teve o retorno a partir dessa parábola que eu quero compartilhar com vocês. O texto ele diz assim: o reino do céu é como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro 100. E então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o Senhor. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você deveria ter depositado meu dinheiro no banco e quando eu voltasse eu receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Até aqui a palavra do Evangelho, palavra para nossa reflexão nesse culto. Queridos irmãos, queridas irmãs, tudo que você tem, tudo que eu e você temos, não é nosso. Tudo que nós temos vem de Deus.
Nós precisamos ter essa consciência. E a partir do momento em que nós entendemos essa verdade para a nossa vida, tudo cria um novo sentido, um novo significado. Precisamos ter em mente que tudo que nós possuímos, todos os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa energia, tudo provém de Deus. Sem Deus, sem essas dádivas de Deus, nós nada seríamos. Esse texto, ele deixa isso muito claro. A propriedade que esses três cuidam não é deles. Assim como aquilo que eu e você temos que dar conta nas nossas vidas, não é nosso. É dádiva que vem de Deus. Essa é a primeira verdade que esse texto nos apresenta. A segunda verdade é que nós não temos nada a oferecer a Deus. Absolutamente nada. O que você tem na sua vida que poderia ser útil a Deus Todo-Poderoso? Nada. Tudo que você tem é dádiva de Deus. Nada temos a oferecer. Diante de Deus, nada além de mãos vazias. É isso que nós temos, mãos vazias que nada tem a oferecer. E esse Deus, ele vem ao encontro de todos e todas nós que chegamos diante dele de mãos vazias. Ele nos olha com um olhar de amor, de misericórdia e ele nos dá das suas bênçãos. Olhe uma vez à sua volta. Pense nos bens e nas riquezas que você tem. Você já agradeceu a Deus pela tua família hoje? Já agradeceu porque você acordou e teve alimento para ti, para tua casa? Acordou e já agradeceu a Deus pelo teto que tu tens sobre a tua cabeça? Quantas e quantas bênçãos, quantas e quantas dádivas nós recebemos. Você é abençoada porque Deus te concedeu a fé, te chamou para viver o Evangelho em relacionamento com Ele. Deus te agraciou. E é interessante a gente perceber esse aspecto. Os três foram agraciados. Deus, em Jesus Cristo, Ele tem um plano para com a humanidade. Ele quer que todos sejam salvos, que todos conheçam a verdade, que todos conheçam o seu amor. Então, meus queridos, minhas queridas, esse é o primeiro aspecto que nós precisamos entender, depois de entender que tudo é de Deus. É de que Deus, Ele não nos dá somente a você e a mim. Ele dá a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia também para aqueles que muitas vezes nós desprezamos. Deus, Ele não despreza ninguém. Deus, Ele dá a todos e a todas em abundância das suas riquezas, do seu amor, da sua misericórdia que é infinita. Também aquelas pessoas de quem a gente não gosta. Também aquelas pessoas que a gente, nas nossas limitações, despreza. Também para essas Deus derrama a sua graça e a sua misericórdia. Todos desse texto recebem de Deus. Cada um de nós tem dons, talentos, capacidades distintas. Precisamos entender isso. Também precisamos entender e viver a expectativa de que esse Deus, que em Jesus Cristo nos dá o seu amor e a sua misericórdia na sua cruz, quando Ele derrama o seu sangue, quando Ele se entrega em amor por nós, quando Ele vence a morte e volta para o Pai, Ele vai fazer a sua viagem, mas Ele nos deixa uma certeza de que um dia Ele voltará e que um dia nós estaremos diante dEle
e seremos chamados a prestar também contas por aquilo que dele recebemos. O que temos feito com os presentes e os tesouros que Deus nos dá? O que você tem feito com a fé que você recebeu de Deus? Como você tem lidado com a tua família, que é um bem precioso que Deus te dá? Como você tem lidado no teu casamento, no relacionamento com os teus filhos, no relacionamento de trabalho com os teus colegas? Como você lida com as coisas que você recebe de Deus? Como você tem alimentado a tua fé? Quantas e quantas pessoas recebem de Deus esse presente, essa dádiva da fé, mas enfiam na terra, escondem, ocultam, e ninguém sabe afinal que creem, porque em nada frutificam. Se nós olharmos o contexto dessa parábola, o que vem antes foi o texto de domingo passado, onde aquelas 10 moças virgens recebem a missão de conduzir o noivo, e elas estão esperando, e 5 delas são prudentes e 5 são imprudentes. 5 delas se preparam e 5 não se preparam. Mas elas têm uma certeza nessa espera: o noivo vem. E a outra certeza aqui, Jesus nos mostra mais uma vez: o Senhor vem, Ele vai voltar. E a questão é o que faremos quando Ele voltar? O que teremos nas nossas mãos quando Ele voltar? É muito interessante. Ele volta. Queridos, queridas, a pergunta é: o que nós fazemos com o que recebemos de Deus? E o que nós vamos receber quando Ele voltar? É muito interessante. O texto, ele nos diz que aqueles homens, quando esse Senhor volta, eles chegam diante do Senhor e dizem: olha, o Senhor nos deu isso, o Senhor nos deu aquilo, e nós colocamos isso a serviço e produzimos isso, isso e aquilo. O que tinha ganhado 500 moedas, conseguiu produzir mais 500. O que ganhou 200 também, conseguiu mais 200. Eles foram ousados, eles se colocaram a caminho, eles se colocaram a serviço, eles alimentaram a fé. E é interessante, se nós olhamos adiante o texto que vem posterior a esse texto, nós vamos perceber que tem uma palavra de juízo. E aquele que viveu a sua fé é aquele que cuida dos pequeninos desse mundo. Aquele que colocou o seu dinheiro a serviço e conseguiu mais. É aquele que não hesitou, aquele que não teve medo de estender a mão a quem precisasse. Não teve medo de falar da sua fé e dizer: eu estou esperando esse Senhor, eu estou cuidando do que é dele. Será que as pessoas sabem que aquilo que você tem não é teu, mas que é de Deus e que você reconhece isso em gratidão? Ou será que muitas vezes nós temos lidado com os bens de Deus, que Deus confia a nós, como se fossem propriedade nossa, e vivido uma vida de ganância, de arrogância? Queridos, queridas, nós não damos conta da nossa vida. Nós precisamos do agir, do cuidado, do amparo e da mão bondosa de Deus. Sem Ele, nós não conseguimos ir longe. Sem Ele, nós seremos como esse terceiro homem, que olhou e pensou: Deus é um Deus severo, esse Senhor é severo, eu vou guardar para garantir que eu não vou perder isso daí e vou entregar quando Ele voltar.
E muitas vezes nós agimos assim com a nossa fé, nós não a alimentamos. Nós não colocamos a serviço do outro, porque o medo nos paralisa, nós temos medo. Quantas e quantas situações de medo nós temos vivenciado nos últimos tempos? Quantas e quantas situações? Muitas e muitas vezes vivemos em angústia, em preocupações. São sentimentos normais, todos nós passamos por isso. A questão é o que nós faremos com os nossos medos. O que nós faremos com as nossas inseguranças, com as nossas angústias? Vamos fazer como avestruzes, enfiar nossas cabeças na terra? Ou vamos ousar e com coragem enfrentar as dificuldades, sabendo que nos problemas e nas lutas não estamos sozinhos, mas temos um Deus que vem ao nosso encontro, que nos abraça e nos acolhe. O medo, meu irmão, minha irmã, não deveria nos paralisar. Deveríamos, a partir da confiança em Jesus Cristo, dessa certeza de que Ele vai voltar, saber que o reino não é nosso, mas é de Deus, que os bens não são nossos, são de Deus, que a família que nós temos é um tesouro que Deus nos confia, o tempo de vida que nós temos é um tesouro que Deus coloca nas nossas mãos e que podemos reconhecer isso. Talvez você me diga agora, não, mas o que eu tenho não é de Deus, o que eu tenho é meu. Será? Se Deus, meu irmão, minha irmã, não te der força e coragem para lutar, para trabalhar, se Deus não te capacitar, se Deus não te der saúde, hoje você está aqui, amanhã não se sabe. Você não tem o controle da tua vida nas tuas mãos. Tem um provérbio 16:9, que diz assim: o ser humano traça seu caminho, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Nós precisamos ter isso em mente. Nós podemos planejar, nós vamos lutar, nós vamos trabalhar, isso é muito bom. Mas nós precisamos, acima de tudo, reconhecer que tudo é de Deus, que tudo vem de Deus e que tudo é para Deus. E meu irmão, minha irmã, se a tua vida, se a minha vida for uma vida vivida para Deus, isso faz toda a diferença. A dor ganha um novo sentido, o sofrimento, a morte. Sabe por quê? Porque tudo isso fica carregado de esperança. E a esperança é que nos move. Não aquela esperança incerta, mas a certa esperança de que Ele vai voltar. E é interessante a gente perceber que quando Ele volta, Ele não tira aquilo que nós construímos e não tira nem aquilo que é dele. Aqueles dois que entram na festa ficam com o seu dinheiro, ficam com o que receberam do Senhor. O Senhor só diz: entrem e venham festejar comigo. Isso que vocês já receberam antes era pouco. Pensem em vocês e como será esse reino. Se tudo aquilo que nós temos, Jesus diz, é pouco. Eu tenho muito mais a oferecer. E essa é a nossa esperança. E, gente, esse Deus é digno de toda a nossa confiança. Nós podemos ter essa confiança, essa esperança certa de que Ele vai voltar e vai nos dar, continuar nos dando tudo o que nós necessitamos. E muito além dessa vida, Ele nos dá a vida eterna. Que nós possamos viver o nosso dia, o nosso hoje, o nosso amanhã, o nosso relacionamento familiar, os nossos relacionamentos de trabalho nessa perspectiva, de que tudo é de Deus e que nós esperamos em Deus. Que Deus te abençoe. Amém.
buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Eu quero passar também alguns avisos. Nós comunicamos a todos vocês, a todas vocês, que nós continuaremos com as nossas programações virtuais, os cultos de domingo, esse que você está recebendo todos os domingos às 9 horas, no canal do YouTube da Luterana Palhoça e também aqui na página do Facebook da Luterana Palhoça. Gostaria de te motivar a compartilhar esse material, a seguir a página, a se inscrever no canal, para que você também possa ser avisado e notificado das programações que estão sendo colocadas nesses meios de comunicação. Também nas quartas-feiras, queremos convidar para os cursos que têm acontecido, e nessa quarta o tema é a Santa Ceia, e você está convidado então a participar. Nas sextas-feiras temos feito as transmissões, as lives, sempre com um tema que é importante para a fé, uma ótica bíblica para dentro de assuntos que têm incomodado as pessoas. Sempre temos trazido alguém, pastor, pastora, colegas, psicólogos, que têm trazido uma palavra de ânimo e de conforto nesse tempo de pandemia. Você é convidada a participar dessas programações e também das nossas programações presenciais que já estão acontecendo, tanto na comunidade aqui no centro de Palhoça, como nos bairros e também na comunidade de Garopaba. Nós temos tido os cultos presenciais. Aqui no centro de Palhoça, às 9 da manhã e às 19h30. Ok? Você está convidado, convidada a participar das nossas programações. Eu quero te convidar para um momento de oração. Ali onde você estiver, feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Bondoso e amado Deus, nós te somos gratos, gratas pela nossa vida e por tudo que o Senhor tem nos ofertado. O Senhor tem derramado ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Queremos te pedir perdão quando muitas e muitas vezes ignoramos os tesouros que de ti recebemos e vivemos como se fossem bens e propriedades nossas. Nos perdoa pela nossa falta de reconhecimento e pela nossa falta de gratidão. Ó Deus, coloca em nós um coração grato, um coração novo, um coração que sabe olhar para o lado e perceber as bênçãos que tem nos cercado. Queremos também, como comunidade, como teu povo, trazer os nossos pedidos, as nossas intercessões nesse momento. Pedimos, ó Pai, pelas pessoas que estão enlutadas, que perderam pessoas queridas e que agora choram essa dor. Que com teu Santo Espírito tu possa consolá-los, consolá-las na certeza de que um dia o Senhor vai voltar e vai nos dar muito mais do que nós já experimentamos e podemos imaginar. Nos dará a vida eterna, o abraço eterno na tua companhia e na companhia daqueles que partiram.
Ó Deus, pedimos que Tu estejas cuidando daquelas pessoas que estão infectadas por Covid e têm sentido essa angústia, esse medo, essa preocupação. Visite cada uma dessas famílias, Senhor, também nesse momento. Queremos pedir por esse dia de eleições, que Tu estejas, Senhor, dando a cada eleitor a consciência na hora de depositar o voto. E aqueles que serão eleitos, Senhor, dê a eles temor de Ti, para que venham administrar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, para que as pessoas sejam atendidas nas suas necessidades e que esses eleitos façam o trabalho para o qual foram de fato eleitos. Assim, ó Pai, queremos pedir que o Senhor nos ajude a sermos igreja missionária, igreja que proclama o Teu Evangelho. Esteja sustentando e amparando todos aqueles e todas aquelas que são ministros, ministras do Teu Evangelho a nível de Brasil, a nível de mundo. Que possam ser fiéis no testemunho, Senhor, e na pregação da Tua Palavra. Assim, tudo mais queremos trazer diante de Ti quando juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos nos despedir com a bênção de Deus, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que assim te abençoe o nosso Deus, que tu possas servir a Ele com gratidão e alegria. Amém.